vamos lá. Primeiro, por convenção, se classifica um solar em baixa pressão quando a água que está dentro dele, através da alimentação de um reservatório ou de um sistema de pressurização, não ultrapassa 5 metros de coluna d'água. Esse é o solar baixa pressão. Passou de 5 metros de coluna d'água, esse sistema solar ele começa a ser de alta pressão. Também o alta pressão pode acontecer, pode existir, simplesmente por ser de circuito fechado. Vamos lá, um boiler que tem a alimentação a 5 metros de altura, mas por questões estruturais ele não tem suspiro, ele é bombeado, ele tem válvula de retenção, alguma coisa assim. Quando é que ele vira alta pressão? Quando a água parte de fria para quente e ela aumenta de volume. Esse aumento de volume causa um aumento de pressão. O que eu preciso? Qual é a diferença principal na instalação de um baixa para um alta pressão? O baixa pressão, normalmente a gente consegue colocar um suspiro, e esse suspiro é nada mais do que um tubo aberto que fica conectado normalmente na saída de água quente, mas em algumas situações a gente só consegue pôr na entrada, mas o importante é que tenha suspiro. Esse é o baixa pressão. Também existe alta pressão com suspiro. Basta o reservatório estar num prédio a 30 metros de altura e o boiler lá embaixo, e a gente não utiliza a válvula de segurança, usa o suspiro, né? Ele é alta pressão, tá? Mas o baixa, de preferência que seja sempre com suspiro, porque eu não conheço válvula de segurança que abra com menos de 5 metros de coluna d'água. Então, boiler de alta pressão precisa de válvula de segurança, que é a garantia de que ele não explodirá. O que é a válvula de segurança? É a válvula que abre quando a pressão ultrapassa um determinado nível. E se ele for fechado com a dilatação da água que está aquecendo, o boiler termina rompendo, porque a água ela é dura como pedra quando confinada, né? Então, isso parece complexo, eu estou falando assim de maneira que só entende quem é do ramo. Então vamos lá. Boiler de baixa pressão. Tem uma caixa d'água que alimenta ele e ela está no máximo a 5 metros de altura. Qual é a proteção que eu tenho para esse boiler não explodir? Um suspiro, que é um tubo conectado num T na entrada ou na saída desse boiler e que faz uma ligação lá com o reservatório e que expulsa a água quando essa água dilata ou balança, ela dá um golpe, o famoso golpe de ariete, ele alivia. Boiler de alta pressão, sistema fechado, com válvula de retenção, com pressurização ou com reservatório a mais de 5 metros de coluna d'água. Tá? Preciso de desaerador, uma válvulazinha que tira o ar, tá? É muito importante porque o ar se deforma em função da pressão, então ele pode transformar o negócio numa bomba, né? Então preciso uma válvula, purgador de linha, desaerador, tem vários nomes aqui, mas uma válvulazinha que tira o ar que porventura se forme dentro desse tanque, tá? Que é o nosso boiler. Preciso da válvula de segurança, que ela vai ter abertura total no momento que a pressão atinge o máximo de capacidade desse boiler. Todos os boilers produzidos devem vir com a pressão máxima a qual eles resistem. Então a gente regula a válvula para que ela, no caso de atingir essa pressão, vamos lá, 4 kg força por centímetro quadrado. A válvula de segurança, se ele atingir 4 kg força por centímetro quadrado, essa válvula tem que estar plenamente aberta, total, e deixando a água vazar, para que o boiler não se rasgue, não abra uma solda, uma costura, né? Precisamos de vaso de expansão. O
que é o vaso de expansão? O vaso de expansão é uma câmara auxiliar que tem na metade, normalmente no meio, tem uma membrana de borracha. Um dos lados é conectado à rede de água que vem do boiler e tem água. No outro lado tem ar pressurizado. Qual é a pressão desse ar? É uma pressão que entra em equilíbrio com o sistema para deixar a membrana do meio tendendo a esticar para o lado da água. Tá? Tem mais pressão do que a inicial da água. Se essa pressão da água dentro do boiler aumentar, ela vai pressionar essa membrana de borracha que vai tender ao lado que tem ar no vaso de expansão. Por isso que o nome diz vaso de expansão. Ele dá lugar ao volume a maior que a água tem. Normalmente esse volume acontece não por variação de pressão, porque os sistemas eles são normalmente eles não oscilam de pressão. O que acontece é que a água dilata, tá? Quando ela é fria, ela tem um volume e ela começa a aquecer, ela aumenta o volume. Isso depende, esse volume muda conforme as características físico-químicas da água e a temperatura, né? Então tem água que em 50 graus dilata 3%, e eu já ouvi relatos de água que dilatou 8%. Não vi isso na prática. Normalmente a gente utiliza aí o número de 3%. Para cálculo de vaso de expansão, alguns técnicos preferem pensar em 5%, outros pensam em 8%. Então é uma coisa que é para cada um. Agora, menos que 3% nem pensar, porque a água dilata quando aquece. Tá? Então, uma dica aí um pouco complexa na explicação, mas é simples para quem põe em prática, sobre diferenças de boiler de alta e de baixa pressão. E a pergunta que vem: posso transformar um boiler de baixa pressão em alta? Não, não tem como. Um sistema de baixa, se o equipamento é de baixa pressão, não vira alta nunca. Isso é impossível. Com aqueles equipamentos que estão ali, a não ser que substitua os equipamentos. Já, se o boiler é de alta pressão e eu modifiquei toda a minha condição e vou trabalhar agora com baixa pressão, tem algum problema para o meu sistema de alta? Não, fica tudo certo. Só temos que substituir a válvula de alívio, que ela é de alta pressão, troca por um suspiro para que ela seja eficiente. No caso de não ser possível, mantém a válvula e lembra que o que está no entorno, né, coletores ou qualquer outro acessório, ele pode estar trabalhando em baixa pressão, mas ele precisa ter chance de resistir a um possível pico de pressão, no caso de ter que manter o sistema fechado. Ok? Essa era a dica de hoje. E, na sequência, aí, mais vídeos com outras dicas para quem quiser.